Voltamos no segundo bloco do Forno e Fogão, na presença da Juliana, maravilhosa, sim, uma mestre, uma expert, uma assim, sabe, tudo de mão cheia. A pessoa pode estudar, dedicar, mas é preciso, necessário ter um dom. E a Juliana tem esse dom. Tá? Lógico que aprimorando esse dom, né, Juliana? Anos de estudo. E trabalho. Treinamento. Treinamento mesmo. Muita técnica e disciplina. Sobretudo disciplina no universo francês. Disciplina é essencial. Horário, cumprimento de horários, está sempre disposta. E o trabalho em equipe. É importante. Está sempre podendo ajudar o próximo e receber ajuda. E muitas vezes a gente sabe que você deve estar sempre provando perto do que você está fazendo, para você não perder o seu ponto, não é, Juliana? Tem que provar tudo. E Juliana tem também, gente, assim, isso é uma tradição francesa, tudo é medido em gramas. Ela tem até uma balança digital e tal. O que a gente fez foi transformar isso para você, do Forno e Fogão, em medidas mais simples. A Juliana estudou para isso também, para tentar passar para a gente a proximidade da relação grama, xícara, colheres, tá certo, gente? Então, ela esmiuçou a receita para você, né? Para a gente não perder o ponto, tá certo? Sendo que a Juliana trabalha de outra maneira, evidentemente, pelo processo seu, né? Que é todo aprendizado, né? É importante pesar bem os ingredientes, principalmente na parte de patisserie, né? Porque qualquer diferença já pode errar o resultado. Então, mas a gente tentou passar a receita o mais próximo possível para a gente poder não errar. Juliana, eu queria que você falasse para o pessoal em casa que não conhece essa forma, né, que ela é específica para confeitaria. Esse é o silpat, eles chamam de silpat, é uma tela de silicone. É um tapetinho, né, que a gente chama também. Antiaderente e que aguenta diversas temperaturas. Altas temperaturas, baixas temperaturas e altas temperaturas. Isso. Que eu não tenho silicone em casa, eu faço como com a minha forma? Eu uso uma forma simples. Pode botar o papel manteiga. Papel manteiga. Isso. Para não fazer sujeira, não deixar agarrar, sabe? Entendi. Porque vai caramelizar o açúcar e pode ficar pegado na forma. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos fazer primeiro o crumble, que é a parte de cima da tortinha, na verdade, né? O crumble, você estava falando? Ele é de origem inglês e significa pedacinhos, porque ao final parece pedacinhos mesmo de massa. É como se fosse rústico também, né? Exato. Bem rústico. E, gente, o crumble é interessante a história. Ela vem da Segunda Guerra Mundial, na época que faltava farinha, faltavam ingredientes. Então, as mães inglesas não se viam com condições de forrar o tabuleiro com a massa, depois botar recheio, depois botar massa direto, porque não tinha farinha de trigo suficiente para isso. Havia uma perda de ingredientes devido à guerra. Então, foi-se criativo, né, colocar primeiro as frutas e depois vir com essa farofinha de trigo misturado com manteiga, pouca e amêndoas, né, trituradas por cima e levar ao forno. Então foi criada essa sobremesa e assim virou um must, né? Virou mundialmente famoso o crumble, né? E o interessante do crumble é que ele é bem versátil, você pode usar vários tipos de fruta. Fica muito bom com maçã, banana, a fruta que você tiver em casa, você pode tentar botar a fruta e o crumble vai bem com tudo. Pode variar os frutos secos, no caso aqui a gente está usando amêndoa. Aqui pode ser nozes também, poderia ser castanhas, avelãs. Desde que combine, que não brigue com a... Exato. E outra coisa, poderia usar um mix de frutas também? Eu acho que sim, mas... Tipo umas frutas variadas, mas que cada uma tem um ponto, né? Eu acho que vai correr um pouco de risco, porque então, cada um tem mais água que a outra. Então, preferir você faz de maçã, pêssego. Hoje nós estamos fazendo de pêssego, gente. Uma maravilha. Pêssegos frescos, né? E a gente vai fazer depois, lá na frente, também, um creme inglês. Para acompanhar, você estava me falando que pode fazer outros cremes ou outro acompanhamento. A gente pode usar o creme de confeiteiro, né? O creme de confeiteiro, uma calda de chocolate, dependendo da fruta também. E chantilly vai muito bem. Sorvete de creme, de baunilha, de passas ao rum vai bem com maçã, por exemplo. Entendi. Então o sorvete também vai de acordo com o sabor do crumble, da fruta que está fazendo, né? Aqui do fundo.
E você estava me falando sobre... Hoje a gente vai fazer mesmo o creme inglês. Então tá. Então vamos lá, gente? Nós vamos iniciar fazendo o crumble. Não é isso, Juliana? Vamos lá? O que a gente vai fazer? Tá, a gente vai pegar o bol da batedeira. Certo. Colocar o açúcar. Esse açúcar demerara. Tá, a gente pode trocar por outro açúcar? Quem está em casa assistindo pode fazer? Pode usar o açúcar cristal comum. Eu acho o demerara mais saudável, que tem menos química e dá um saborzinho diferente. Ok. Se você não achar o demerara, você pode fazer com açúcar cristal, tá bom? A gente está falando com uma confeiteira, tá, gente? Formada na França, na Espanha, tá bom? A farinha de trigo comum. Isso, farinha de trigo comum. Sem fermento. Sem fermento. Qualquer farinha, ou você tem uma AA, alguma 00 que você compra, que é especial, você compra no mercado mesmo. Comum mesmo. Tá ok, gente. Farinha comum. As amêndoas trituradas. Tá, você comprou amêndoa e triturou em casa, num processador. Bom, você tem um Robocop, mas quem não tem um Robocop pode fazer no trituradorzinho comum. Ou até no liquidificador, talvez. Tá, tudo bem. Só não deixar virar uma farinha. Não, vai até apertando aos poucos. Pulse. Ok. A manteiga gelada. Manteiga gelada. Essa eu vou te mostrar. Você está usando manteiga sem sal, com sal, como que é? Olha, eu uso com sal porque o sal é um realçador de sabor, né? Pra realça doce. o sabor em geral. Tem coisa que eu coloco sempre uma pitadinha de sal para elevar o sabor. Mas tem coisa que você faz sem sal ou quase tudo você faz com a manteiga? Quase tudo eu uso a manteiga. Tranquilo. Era um segredo, mas já está revelado. Ai, que bom, gente. É isso aqui que é o Forno Fogão. Animar você que está em casa a fazer sobremesas deliciosas e receitas deliciosas, tá bom? Vai à batedeira. Se eu não tiver uma super batedeira, minha comum de casa, posso ser usada? Pode fazer na mão também. Na mão também? Pode. Só com a ponta dos dedos. É só não deixar a manteiga ficar muito mole, né? Trabalhar rápido. Falamos juntos. Feito isso, gente, olha, foi muito rápido, né? A gente teve um cortezinho da TV, mas foi o quê? 1 minuto e meio? Eu acho que por aí. Nem muito mais, né? Você falou que o quê? Se ficar muito tempo? Porque senão não fica com esse aspecto de crumble. Vai virar uma massa só. Sabe? Entendi, vai Isso, unir muito. Isso, vai ficar e a gente uma quer bola de esse massa efeito. Para poder salpicar em cima. Você chama de farofa também? É, farofa. O efeito farofinha. Isso. Né? Que pedacinhos, que é o que significa o crumble. Farofinha, pedacinhos, não é isso? É. Pronto? Tá pronto. Ok, agora qual é o próximo procedimento? Agora a gente vai colocar a fruta, aqui no caso o pêssego. Você precisa de mim para alguma coisa? Nos potinhos. Tá. Pêssego em quadradinhos, tá, gente? Macedônia, tá? Não é muito pequenininho pro corte, não. Tá, pode pegar você. Olha, confeiteiro, cozinheiro é assim, nós temos um probleminha. A gente está toda hora, 3 em 3 minutos, lavando as mãos. É toque. Mas é um toque pro bem. É importante apertar as frutas para poder. Essa dica é legal. No caso aqui do aro, né? Que a gente vai desmontar, é bom pressionar bastante as frutas. Isso leva no forno por volta aqui. Eu vi que demora um pouquinho, é? É um mínimo 40 minutos. No forno a 180. 180? Isso. Ajeitou. Bem apertadinho para poder desenformar. Isso. No ramecan não, porque se você estiver usando o ramecan em casa, você não vai desenformar, você vai comer diretamente no ramecan, então você pode ajeitar, só colocar a fruta arrumando, tá ok? Sem problemas. Tá, agora aqui a gente tem o que a gente vai salpicar aqui dentro. O que é? Que é o açúcar, o demerara também. De novo, demerara. Eu não coloco muito porque eu não gosto muito doce. Ok, ótimo. São duas. Segredo. Açúcar demerara, que poderia ser o cristal. E vocês não tendo o tapetinho de silicone, então faz diretamente na forma forradinha de papel de vegetal, né? Isso. Então, o toque de canela. Ok. A farinha. A
farinha, a famosa farinha que as mães inglesas não tinham na época da guerra, então por isso foi inventado salpicar, usar pouca farinha. O trigo era uma iguaria assim caríssima, virou assim ficou muito pouco, não tinha. E um pouquinho de manteiga. É bem pouquinho mesmo, né? É só para molhar mesmo isso, a frutinha. Porque vai caramelizar tudo junto e a farinha é justamente para engrossar um pouco o caldinho que formaria. Que formar. Então isso aqui vai virar um caramelinho da própria fruta com esse pouquinho de açúcar e com esse pouquinho de manteiga. Gente, que luxo, hein? Vamos combinar? Vamos fazer em casa crumble? É só fazer, gente. Tá aqui, a receita tá completinha, o modo de fazer. Vocês acompanhando aqui no Forno Fogão, é um luxo com a Juliana. Tá aqui, Juliana. Terminou aqui, vai ao forno. Agora a gente coloca a farofinha, Farofinha do crumble. Vamos botar o crumble por cima, vamos levar ao forno e vocês me aguardem no terceiro bloco do Forno Fogão, fazendo um delicioso creme inglês que vai acompanhar o crumble de pêssego. Daqui a pouquinho a gente volta, ela vai levar ao forno e a gente já está voltando no terceiro e último bloco do Forno Fogão com um delicioso creme inglês.